Olá, amigos e amigas queridos! Vocês já leram as histórias das Mil e Uma Noites? Aquelas narrativas do Oriente fantásticas? Pois é, Sherazade é a personagem principal desse livro Mil e Uma Noites, que contém muitas histórias conhecidíssimas. Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, Simba, o Marujo, Ali Babá e os 40 Ladrões. É um livro muito antigo, nem se sabe quais são os autores, provavelmente são vários, né? As histórias foram sendo acrescentadas, mas é um clássico, né? Um belíssimo clássico da literatura. O filósofo Gabriel Shalita escreve no livro Pedagogia do Amor que os escritores dos clássicos são especialistas em observar os mistérios da alma, trazem lições de vida e despertam o nosso interesse, a nossa curiosidade, as nossas emoções. A Sherazade é um exemplo de equilíbrio entre razão e emoção. Então, vamos à história. Havia um poderoso sultão do Antigo Oriente chamado Sherimã e ele foi traído pela primeira esposa. Ele ficou com muita raiva e quis se vingar de todas as mulheres. Ordenou ao seu grão-vizir Mustafá que toda noite lhe trouxesse, todos os dias, a cada noite, uma jovem, e ele se casaria com ela, e após essa noite de núpcias, ao nascer do sol, ele mandaria executá-la para evitar novas traições. Isso se tornou um grande terror na cidade de Bagdá. Ninguém queria se casar com o sultão, tanto que o grão-vizir não encontrou ninguém, né, para se casar com ele. E esse grão-vizir, o Mustafá, tinha duas filhas, a Sherazade, filha mais velha, e a Deniazade. A filha mais velha, vendo o nervosismo do pai, ofereceu-se para casar com o sultão. Lógico, né? O pai tentou convencê-la a mudar de ideia, mas não teve jeito. Logo de cara, o sultão ficou fascinado com a beleza da Sherazade e imediatamente aceitou casar-se com ela. E nessa primeira noite, né, Sherazade pediu para que fez um plano com a irmã Deniazade. Ela chegaria chorando ao palácio, pedindo para que a irmã mais velha lhe contasse uma história. Sherazade tinha o costume de ler muito, ela tinha uma memória prodigiosa, era muito inteligente. Ela adquiriu uma grande habilidade de contar histórias. E aí, nessa noite, estavam, né, ela, o sultão e a irmã, e a Sherazade, então, contou uma história com a sua voz doce, melodiosa, e prendeu a atenção do sultão e da irmã até amanhecer. E ela interrompeu a narrativa num ponto culminante da história. O sultão, então, decidiu poupar-lhe a vida até a noite seguinte para ouvir o final da história. Mas a cada noite Sherazade ia emendando uma história na outra, e com isso ela foi adiando sua morte sempre para o dia seguinte. E se passaram 1001 noites. Até que a imaginação da Sherazade, né, se esgotou. Mas nessas alturas o sultão estava perdidamente apaixonado por ela. Ao longo desses anos, ele se libertou da tristeza de ter sido traído, ele desistiu dessa vingança do seu, né, plano que aterrorizava todas as famílias de Bagdá. Então, Sherazade mostra aqui, né, nessa belíssima história, que a sua inteligência,
a sua perspicácia, a sua criatividade a libertar-o da morte. E o filósofo Gabriel Chalita, né, diz que o ato de oferecer-se para salvar as moças de Bagdá representa o espírito de doação das mulheres. E essa história mostra também, né, que o conhecimento é fundamental para iluminar os caminhos da nossa vida. Muitas vezes nós, né, escolhemos caminhos tortuosos por falta de conhecimento. E o filósofo brasileiro reflete mais, né? Dizendo que o corpo fala, nós temos os gestos, o olhar, o modo como nos expressamos e nos apresentamos ao mundo, tudo isso é linguagem, tudo comunica, tudo em nós compõe a história que a cada dia, dia a dia, nós escrevemos, sem nos darmos conta. A cada dia escrevemos a nossa história, o nosso texto. Texto vem lá do latim textum, que significa tecido. E aí a gente pode se perguntar, que história estamos escrevendo? Qual a história da nossa vida? E além de sermos tecidos, né, com essas histórias que estamos, né, a cada dia formando, nós também somos esponjas, né? Nós absorvemos, porque as nossas histórias de uns e de outros se mesclam. Nós somos um misto de todas as personagens que conhecemos e admiramos, que são os nossos modelos. Nós imitamos as histórias, os sonhos, os exemplos, diz o Gabriel Chalita, as sensações que os outros mostram são alimentos para nós. São tipo um pão que possibilita o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. E nas histórias nós encontramos ensinamentos que nos libertam da ignorância, né? A ignorância é uma prisão. E continua Chalita, e ao mesmo tempo, né, essas histórias nos habilitam a lutar pela liberdade daqueles que ainda são subjugados por sultões, piratas, ditadores, governantes do mal, que são prisioneiros da sua extrema ignorância ao não enxergar o real sentido e a verdadeira beleza da vida. Sherazade libertou a si mesma, libertou as jovens de Bagdá, que seriam as próximas vítimas do sultão, libertou o seu algoz, o xerimã, o sultão, que estava aprisionado nas amarras do ódio, da frustração, da mágoa, que foi desencadeada pelo desamor, pela traição da primeira esposa e por sua incapacidade de extrair lições de vida das experiências negativas. E a Sherazade nos ensina que o ódio não se combate com ódio, mas com ternura, com afeto, com inteligência, e é o que Jesus nos ensinou. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Oferecer a outra face significa compreender o outro e não revidar a ofensa, ou seja, perdoar. Que belíssima lição, que belíssimas lições nos traz Sherazade. Então, Jesus querido, abençoe a todos nós, ilumine os nossos caminhos, que possamos nos libertar da prisão da nossa ignorância.